Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. É com imensa alegria que recebemos essa oportunidade de juntos aqui estarmos para refletir mais uma vez sobre uma obra espírita, em específico, nesta oportunidade, sobre o livro Roteiro. Livro esse, obra espírita, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E para aqueles que ainda não conhecem, que nunca ouviram falar de Emmanuel, Emmanuel foi o mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier, quando aqui esteve encarnado junto conosco. E antes de iniciarmos a nossa reflexão, convido a todos para que juntos façamos uma prece em gratidão por mais essa oportunidade. Então, vamos neste momento, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Criador, e para aqueles que desejarem, vamos fechando nossos olhos carnais, abrindo nossos corações, nossos sentimentos e pensamentos, e direcionando até nosso Pai Criador, Criador da vida, em gratidão por mais essa oportunidade, em gratidão por mais uma vez aqui estarmos encarnados. E vamos também abraçando carinhosamente a todos os benfeitores e amigos que aqui se encontram, que estão aí junto de cada um, ao nosso mentor individual, nosso anjo da guarda. Em específico, agradecemos a Antônio de Oliveira, mentor desta casa, que nos possibilita essa oportunidade bendita. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Roteiro, mais uma vez lembrando, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. A nossa reflexão de hoje terá como base a lição de número 5, intitulada Nos Círculos da Matéria. Quando começamos a refletir sobre essa lição, sobre esse tema, num primeiro momento, uma coisa muito importante, o seu próprio título nos chamou a atenção. No círculo da matéria. Por que nos chamou a atenção e por que nos chama a atenção? Vamos verificar. Quando nós vamos buscar o significado das palavras, como vamos em busca do significado das palavras, e vamos atrás do significado da palavra círculo, nós encontraremos nos dicionários de língua portuguesa, no seu sentido figurado, a seguinte definição: associação de pessoas reunidas para um fim particular, círculos de estudo, o local que essas pessoas frequentam. Já para a palavra matéria, nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, uma vez que nós estamos tratando de uma obra espírita, onde nos trará a seguinte definição: matéria. Matéria é o laço que retém o espírito. É um instrumento que ele se serve e, ao mesmo tempo, sobre o qual exerce a sua ação. Essa definição nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, na questão de número 22. Então, o que nós podemos entender ou definir por esse título? Quando nós pensamos, vamos lá chegar à seguinte reflexão, a seguinte definição: nos locais, nos círculos de estudos que pessoas frequentam. Nesse caso, como citei Emmanuel, os espíritos, ou seja, nós espíritos, retidos na matéria, que lhe é instrumento que lhe servirá, e sobre o qual ele, ou nós espíritos, exerceremos a ação para obter seu objetivo.
E eu pergunto, qual é o objetivo do espírito? Qual é nosso objetivo como espíritos? Progredir, meus irmãos. Avançar espiritualmente, avançar intelectualmente e moralmente, para que mais à frente nós avancemos, para que nós atinjamos a condição de espíritos puros. E para tanto, nós não conseguiremos esta meta, não alcançaremos essa meta, se não estivermos inseridos nos círculos da matéria. Ou seja, se nós não estivermos encarnados. Mas será que somente isso basta? Será que é somente nós estarmos encarnados? Não, meus amigos. Como espírito em evolução, nós precisamos de mudanças. Nós precisamos se mudar, nós precisamos de atitudes construtivas, de atitudes boas. Por isso, Emmanuel, quando estuda a reflexão, quando nos traz a reflexão, o seu pensamento sobre essa lição de número 5, ele começa dizendo assim: superando as vulgaridades que lhe assinalam a romagem na carne, o espírito reconhece a sua posição de internado nos círculos da matéria, a qual, a seu turno, é simplesmente o conjunto das vidas inferiores suscetível de ser examinado por nossa capacidade de apreciação. Ou seja, o que Emmanuel quer nos dizer? Nós só alcançaremos voos maiores, só conquistaremos mudanças, particularmente em nós, espíritos, a partir do momento que nós tivermos condições de vencer, de dominar e de solucionar as coisas pequenas. Porque muitas vezes nós, nem as coisas mínimas, nós conseguimos dar cabo delas. Então as coisas sem importância que nos acometem na nossa existência, nós temos que aprender a lidar e a superá-las. E isso, meus irmãos, conforme Emmanuel comenta, isso ocorre, essas mudanças ocorrem se, por intermédio da nossa observação da nossa capacidade, da nossa avaliação, e através do julgamento que fizermos de nós mesmos. Quando nós conseguirmos enxergar as coisas pequenas, quando nós somos maiores diante da criação, nós conseguiremos ter essa visão macro do que é a nossa existência. E como que nós iniciaremos esta nossa mudança? Nós iniciaremos por intermédio, através da nossa mudança de padrão vibratório. Mudança do nosso padrão de vibração. Ou seja, através da mudança dos nossos sentimentos, através da mudança dos nossos sentimentos, diante das coisas, diante das ocorrências que nos acometem dia a dia. Se nós pararmos para observar, se nós pararmos para nos auto-observarmos, nós nos pegamos muitas vezes criando confrontos, criando discussões, inimizades decorrentes de coisas banais. Principalmente nos dias de hoje, nós vemos a separação, uma divisão que não tem precedente. Sentimentos mórbidos que não têm motivo de ser.
E o que nós não compreendemos, que quando nós agimos desta maneira, os maiores prejudicados com tudo isso somos nós mesmos. Por quê? Porque muitas vezes nós não paramos para nos observar. Por que nós nos prejudicamos? Porque nós acabamos obtendo com essas atitudes o desenvolvimento de crises, de enfermidades que muitas vezes nós não desejamos. Muitas vezes nós criamos por nosso próprio trabalho, por nossas próprias mãos, as crises de ansiedade, estresse, crises de pânico, como nós vemos hoje, a população, a humanidade, a incerteza que ela vive, a incerteza que ela passa, o número de enfermos com essa patologia chamada pânico, ela se torna crescente. Certo? Nós podemos dizer que muitas delas, dessas enfermidades, como os próprios espíritos nos dizem, nós já trazemos como espíritos. No entanto, se nós não partirmos para mudança de pensamento, mudança de atitude, como o Emmanuel nos convida aqui, nós somente agravaremos mais e mais as nossas inquietações. Então, meu irmão, para que isso possa se tornar mais claro, mais evidente, vamos dar um exemplo, para que possamos procurar entender a importância do significado dessa mudança nossa, da nossa mudança de pensamento. Numa história que nós vamos contar agora, nós vamos encontrar com um dos seus coadjuvantes, seu Paulo, um colaborador de uma determinada empresa, colaborador assíduo, colaborador inquestionável, colaborador que sempre esteve ali do lado dos seus superiores, possuía um bom relacionamento com seu chefe. No entanto, com o decorrer do tempo, essas preocupações que vamos nos assolando na vida, os desafios e as dificuldades que passaram a fazer parte da sua vida pessoal, o deixaram um tanto quanto nervoso, um tanto quanto preocupado. Por quê? Por coisa banal. Pois se aproximava o dia onde a sua esposa completaria ano de vida, faria aniversário. Mas sua esposa, uma pessoa dedicada, uma pessoa carinhosa, humilde, nunca se preocupou, nunca se importava com coisas supérfluas, nunca se importou, nunca cobrou presentes, nunca esperava nada. Uma pessoa simples, não ligava para as coisas banais. E por carga d'água, não se sabe porquê, seu Paulo, justamente aquele ano de desafios maiores, ano de dificuldade, encasquetou que teria que presentear a sua esposa com um presente relevante, um presente chamatório, ostentativo. No entanto, meus irmãos, a sua condição financeira não era propícia para isso, não era momento para isso. Então nós podemos ver ação no pensamento dele, E isso o deixou muito irritado. Passou então, através dessa impossibilidade, nutrindo pensamento, criando pensamento de raiva para consigo mesmo. Passou a ter sentimento de inveja pelo seu chefe, que até então ele o considerava uma pessoa boa, nunca teve pensamento pernicioso. Então passou a criar inveja, raiva do seu chefe. Onde já se viu, dizia seu Paulo, seu chefe estar bem, a vida bem conceituada, viver bem, estar ali desfrutando dos melhores momentos, e ele ali
sem poder presentear a sua esposa no dia do seu aniversário. Né? Consequência, seu Paulo, com os nervos à flor da pele. E num determinado dia, num determinado momento, no desempenho das suas funções essas que ele executava de forma esplendedora, né, mas de forma esplêndida, de forma regular, determinado dia, vamos dizer, porque, devido aos seus pensamentos, devido às suas preocupações, ele executou de uma forma não condizente com o que ele estava acostumado, ou seja, de forma irregular, não conforme com os padrões que ele estava acostumado. Mas era uma coisa banal, coisa pífia, coisa fácil de ser resolvida. Seu chefe, então, vendo aquele objeto daquela maneira, né, dirigiu-se até ele, né, para mostrar aquelas coisas simples, fáceis de ser resolvidas, né, para que ele então efetuasse o reparo. Resultado, quando o seu chefe chegou à sua presença, e como ele estava já com seus pensamentos dominados pelos sentimentos negativos, sentimentos de raiva, ele ficou furioso. Achou que seu chefe estava lhe chamando a atenção indevidamente. Achou que não era merecedor daquilo. Daí então proferiu palavras desconectas, palavras atravessadas, palavras que exprimiam seu ódio, sua raiva, a inveja, os ciúmes pelo chefe. Não deixou nem seu chefe explicar que era uma coisa simples e fácil de ser resolvida. Bateu os pés, foi embora e nunca mais voltou. Abandonou seu emprego, perdeu seu emprego. Como nós podemos ver, é uma coisa simples e fácil de ser resolvida. Quando Emmanuel nos diz aqui nessa lição, através desse exemplo bem simples, é através da nossa observação, através da nossa auto-observação e do aprendizado, para conosco mesmo nós conseguiremos superar os desafios. Mas para isso, nós precisamos mudar. Nós precisamos da mudança dos nossos pensamentos, precisamos mudar os nossos sentimentos. E esses dois últimos, pensamentos e sentimentos, meu irmão, eles representam em nós um poder de ação que alcança muito além da esfera corporal. Ele é capaz de alcançar, de modificar coisas que nós nem imaginamos. Porque nós somos co-criadores, nós fazemos parte da criação divina. E por que nós estamos falando isso? Porque pensamento, meus irmãos, pensamento sendo matéria que sofre modificações, podemos imprimir-lhes modificações que nos beneficiará e que beneficiará a outros. Pois nós, como diz Emmanuel, nós somos homens, né? O homem é um gênio divino em aperfeiçoamento. E temos certamente condições para operar essas mudanças, uma vez que tudo na natureza se transforma. Deste modo, imprimamos a nossa vontade, nossas energias positivas, energias essas que a humanidade no dia de hoje tanto necessita. E quando nós falamos em energia, nós não podemos esquecer que a energia mental, como está aqui nessa lição, é o fermento vivo que improvisa. A partir do momento que passamos a emitir energias mentais, ou seja, fluidos, e desde o instante que esses fluidos são veículos dos nossos pensamentos,
ou seja, essas energias que conduzirão nossos pensamentos, e que o pensamento modifica-lhes as propriedades, para boas ou más, evidentemente que eles estarão, nossos pensamentos, impregnados de qualidades boas e más, dos pensamentos que os colocam em vibração, modificado pela pureza ou impureza dos sentimentos. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Na história que acabamos de contar, podemos notar que seu Paulo não nutria os sentimentos ruins para com o chefe, mas o sentimento de inveja, de ciúme que ele passou a imprimir, contaminou negativamente seus pensamentos. Então, quando ele emite as suas vibrações, as suas energias mentais, estas já impregnadas pelo sentimento de ciúmes e de inveja, o que não lhe deixou lidar com as situações de modo sereno, dando-lhe, diante de um fato fácil de ser resolvido, passou-lhe a representar o quê? Mais problemas. Então não deixemos que o nosso sentimento e nossos pensamentos se impregnem por sentimentos, por energias negativas, por energias perniciosas. Então, passamos a aprender a lidar com brandura e sabedoria diante das coisas pequenas, diante dos desafios nesses ciclos onde nós encontramos inseridos na matéria. Que assim adquiriremos, certamente, crescimento moral. E como Emmanuel nos diz, encontramos o que merecemos, porque merecemos o que buscamos. Deste modo, sejamos todos sentimentos e pensamentos de união, de fraternidade. Busquemos a paz, busquemos o amor. Pois quando pensamos em emitir energias mentais, nós imprimimos as qualidades que nos são peculiares. Qualidades essas que só nós podemos definir, boas ou não, somos nós que decidimos. O convite de Emmanuel nessa lição era para que nós passemos a mudar nosso padrão mental, nosso padrão vibratório, os nossos pensamentos. Aprendendo no primeiro passo, através das coisas mínimas, enxergando em nós a capacidade que nós temos de mudança. Mudança em nós e mudança de tudo para melhor. E para encerrarmos, eu quero encerrar com uma frase que eu extraí do livro A Gênese, codificado por Allan Kardec, lá no capítulo 14, no item 20, onde ele nos diz assim: quando se diz que o médico cura seus doentes com boas palavras, enuncia-se uma verdade absoluta, porque o pensamento benevolente leva com ele fluidos reparadores, fluidos que agem sobre o físico tanto quanto sobre o moral. Então aprendamos a conviver, aprendamos a emitir fluidos positivos, fluidos carregados de energias boas, de energias benevolentes, de energias de paz, de energia de amor. Nos armemos, irmão, nos armemos de muita paz e de muito amor. É disso que nós, a humanidade, no dia de hoje, tanto precisamos. Que o Mestre Jesus abençoe
a cada um de nós. E agradecemos a Deus por essa oportunidade. Agradecemos também aos dirigentes da casa, Antônio de Oliveira, por mais essa oportunidade que nos é dada. Muita paz a todos, que assim seja, graças a Deus.